Fala, meus amigos, povo do bem que me acompanha, boa noite. Então, vamos começar mais um encontro semanal nosso, às terças-feiras. Vamos hoje falar. Eu tentei, né? Eu falei pra vocês, eu tentei fazer setembro só com questão de saúde, promoção de saúde e a gente não falar sobre o suicídio. Mas eu não tinha mais como não falar sobre isso, já que hoje, 10 de setembro, é o dia Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Então a gente tem que falar sobre isso, né? Vamos abrir essa sessão de setembro e vamos falar sobre isso. Primeiro eu quero agradecer a galera que tem escutado, a galera que tem vindo, o povo que tem acompanhado, que tem mandado direct, tirado dúvida, enfim, tem escrito aí. Isso é muito legal, isso de alguma forma me mostra que eu estou indo pelo caminho certo, isso me mostra que de fato estou ajudando as pessoas essa é a minha missão, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso, eu gosto muito de fazer isso, então eu tô aqui, assim, pra fazer isso, né? Pra ensinar vocês não têm a obrigação de saberem tecnicamente qual a doença, o que está acontecendo, mas vocês precisam saber que tem alguma coisa errada acontecendo e ter um olhar mais sensível para isso. Então eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer a galera que chama mais gente também para vir aqui e vamos mudar o mundo através disso aí, através das pessoas poderem falar o que estão sentindo, através da gente abrir um espaço para que elas se sintam à vontade, porque por mais que tenha bastante avanço na medicina, por mais que tenha bastante avanço na saúde mental, o preconceito ainda é grande, o estigma ainda é muito grande, algumas vezes até muito velado, e isso não vem de quem está distante, às vezes vem de dentro de casa, o que dificulta o acesso ao tratamento, o que dificulta falar sobre isso e diminuir toda a resistência com a saúde mental, com o tratamento da saúde mental. Então, assim, hoje esse é um espaço de psicoeducação, eu sempre falo isso para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse é um espaço de psicoeducação em que a gente estuda coisas que não estão em livro, mas que a gente aprende pela experiência, mas que hoje são comprovadas cientificamente, que são práticas do tratamento, práticas terapêuticas que trazem, quando eu falo terapêutico eu não estou falando só com profissional, eu estou falando de prática que você também pode fazer para promover saúde para quem está sofrendo perto de você. E é disso que a gente fala nesse espaço toda terça-feira, às 8h30 da noite. Eu sempre olho para cá porque eu estudo para poder falar com vocês, eu faço uma apresentação aqui para poder falar com vocês, porque eu entendo que se vocês disponibilizam um tempo de vocês para estarem aqui comigo, é porque de fato vocês querem ouvir algo que acrescente a vida de vocês. A gente não está aqui só para bater um papo, né? A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para ajudar o outro e aprender também com isso. É pra isso que a gente tá aqui. Por isso que, além de olhar pra cá, pra não me perder e a gente ter esse tempo de qualidade, de aprendizado, por conta disso, eu quero também que vocês venham com papel, com caneta, pra vocês poderem anotar e depois tirarem as dúvidas, estudarem, enfim. Depois que a live fica aqui 24 horas e depois que acaba daqui, eu boto no canal do YouTube. A gente tem uma hashtag aqui, que é muito somente Mude Você, porque a gente acredita que é através da mente que a gente muda as nossas atitudes, através da mudança das nossas atitudes, aí sim a gente vai buscar uma vida emocionalmente saudável, que é o que de fato vale a pena, né? Não adianta ter dinheiro, não adianta morar bem, não adianta um monte de viajar se você não tiver uma mente saudável. Isso daí, se não tiver uma mente saudável, nada disso vai ser valorizado. Vamos lá. Então hoje, o que acontece? Como eu falei no início, eu tentei fugir do tema suicídio por uma questão. A gente está em falar do Setembro Amarelo, eu sou muito a favor do Setembro Amarelo, acho que de fato a gente precisa falar sobre o suicídio, mas só que a gente não pode só falar do suicídio só em setembro. As pessoas estão se matando o ano inteiro, o tempo inteiro, e pelos mais variados motivos. Patrícia, Brenda, sejam bem-vindas. Priscila, uma galera entrando aí. Pelos mais variados motivos as pessoas estão se matando. E, na verdade, quando a gente concentra esse assunto só em setembro, parece que os outros meses está tudo mais tranquilo. Por isso que em setembro eu estava fazendo muita questão da gente falar sobre saúde, sobre promoção de saúde. Mas hoje
Coincidentemente, é o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Então a gente vai falar sobre o suicídio, mas numa perspectiva de promoção de saúde, de abrir um espaço para que a gente possa discutir sobre isso, para que a gente possa falar mais sobre isso. Vamos lá. A galera que é da saúde mental, psicólogo, que é da equipe de multidisciplinar, médicos, internos de medicina, se manifestem, apareçam por aí. Vocês têm se manifestado, isso tá muito legal, porque a gente está falando aqui de uma perspectiva muito diferente de só tomar remédio, né? De só ir à consulta. A gente está falando aqui de promoção de saúde. Então, vamos lá. Por que a gente precisa falar desse tema? Por que e eu acho que a gente precisa falar desse tema o ano inteiro, né? Não só em setembro. Porque a estatística está muito alta. É muito alta a estatística. Hoje parece que a questão, a pessoa se matar, parece que virou a única opção dela. Quando fica frustrada, quando fica triste, quando não sabe como se relacionar, quando tem algum problema, alguma desorganização psíquica em relação a questões da vida, do cotidiano, parece que a primeira opção que aparece para ela é se matar. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Eu chefio uma enfermaria de um hospital grande aqui no Rio de Janeiro, enfermaria psiquiátrica, e a quantidade de jovens que atentam contra a própria vida, ou através de medicação, ou tentando se jogar de algum lugar, enfim, por conta de terem discutido com a mãe, por conta de terem discutido com o pai, ou discutido com a namorada. É alarmante isso, é muito grande. E me parece que esses jovens só têm essa opção. Não foi dada para eles, ou não foi apresentado, ou não foi permitido com que eles vivessem outras opções de resolução de problema. Isso é muito sério, porque a gente está vendo nossas crianças crescendo, evitando frustração, evitando tristeza, evitando choro, e quando chega num momento em que fica frustrado, em que fica triste, em que tem vontade de chorar, não sabe fazer outra coisa além de tentar se matar. Isso é sério, isso é triste, e como é que vão ser esses adultos, né? A estatística hoje, assim, o Brasil está entre os 10 países com o maior número de suicídio entre jovens. Gente, isso é coisa pra caramba. E esse número ele não estabilizou e nem diminuiu desde 2002, ele só aumenta. Então, desde 2002, o Brasil tem melhorado esse ranking, infelizmente. Tem melhorado a posição nesse ranking, infelizmente, de país que mais tem suicídio, e está entre os 10 primeiros, que mais tem suicídio entre jovens. Aproximadamente 32 pessoas se matam no Brasil, por dia. Tem noção do que é um ônibus inteiro se matando por dia? Coisa que a gente nem sabe. Isso é um dado que eu não tenho como precisar para vocês. Os estudiosos nos falam que pode ter uma margem de erro aí de 20%. Quando a gente vai para uma margem de erro de 20%, a gente fecha 40%. E esse é um dado que a gente que é muito subnotificado. Nem todo caso de suicídio é notificado. Então a gente está falando de um número muito abaixo do que de fato acontece. E existem outras mortes, como morte violenta, que são violentas, né? Como morte violenta, acidente de carro, violência. Tem cidades que são mais violentas, eu falo do Rio de Janeiro, eu posso falar isso, e que acabam mascarando o suicídio. O suicídio acontece muito dentro de casa, a não ser que sejam aquelas coisas que são mostradas nas redes sociais e tudo mais. Mas às vezes acontece muito dentro de casa ou no trabalho, tem ali um burburinho sobre o assunto e depois ninguém fala mais sobre isso. Então a gente está falando de um dado muito baixo, de um número muito baixo. Muita gente está se matando. E uma coisa que é importante a gente saber é que isso não está acontecendo só com os famosos. Os famosos viram notícia. E aí dá a entender que só famoso se mata. Não. Que tem muitos comediantes se matando. Mas olha só, quem não vira notícia, o número de pessoas que não viram notícia é muito maior. Muito maior. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui ou conheceu alguém que se matou, ou conhece alguém que tem vontade, que já avisou que tem vontade, ou alguém que tentou. Isso daí é certeza. Essas três opções, uma das três você vai se encaixar nela. Ou alguém se matou e você conhecia, ou alguém que teve vontade, comentou com você que tinha vontade, ou tentou, não comentou com você, mas tentou se matar. Ou fez alguma atitude para que tivesse um sofrimento de fuga, enfim, de não viver aquele momento. E isso é muito sério, a gente tá falando de pessoas que estão muito próximas da gente.
acontece muito próximo, né? E o que é o suicídio, né? E aí, às vezes, eu fico me questionando, assim, né? A gente tem um espaço em setembro para falar sobre o suicídio, para falar sobre pessoas que se matam, que estão sofrendo, e às vezes a gente nem sabia que elas estavam sofrendo, ou a gente não teve um olhar mais sensível, mais conectado com ela para que a gente percebesse que alguma coisa estava acontecendo. E essas pessoas acabam morrendo e a tragédia acontece, a gente não tem mais o que fazer depois da tragédia. Por isso esse canal é um espaço, esse espaço é um lugar que a gente possa falar para que a gente evite a tragédia. Pela Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se a gente falasse sobre eles. Se a gente abrisse esse espaço para que se falasse sobre eles. Então, o que é esse suicídio? O suicídio é um ato intencional contra a própria pessoa. Só que quando a gente fala do suicídio, a gente não fala do planejamento, não fala da ideação. E essas são partes do processo que a pessoa pode se matar. A gente não pergunta isso para a pessoa: você tem vontade de se matar? Você tem vontade? Você acha que a morte poderia aliviar o seu sofrimento? Seria uma solução nesse momento? A gente não pergunta. A gente coloca o suicídio como um único tema. E, na verdade, antes de chegar no suicídio, assim como tudo que a gente faz, antes do processo de mudança, antes da gente chegar em algum lugar, a gente tem um processo. Você primeiro tem vontade de fazer, depois você vê como é que você vai fazer, depois você avalia, organiza a sua vida para fazer, depois você faz, não é? E o suicídio não é diferente. Só que quando a gente fala só do suicídio, a palavra suicídio fala só da morte. E aí falar com quem se suicidou não dá mais. A gente precisa falar com as pessoas que estão antes, que estão no início desse processo. E às vezes a gente não precisa falar com essas pessoas, a gente precisa só que elas falem. A gente precisa dar o ouvido, dar o colo, dar o espaço, dar o tempo, dar a disponibilidade para que elas falem. E nem é a gente que vai falar. Talvez através do discurso dela, através do que ela está falando, e através de um espaço sem julgamento, um espaço onde ela possa ficar à vontade, onde ela vai falar: eu tenho vontade de morrer, e ninguém vai regalar um olhão e falar: meu Deus, isso é pecado, isso é alguma questão religiosa e tudo mais. Se a gente conseguir promover para ela um espaço onde ela possa falar de verdade o que ela está sentindo, isso já diminui bastante a estatística de suicídio e diminui bastante também essa caminhada para chegar, esse processo de decisão para chegar a se matar. Então o suicídio é um ato intencional, existe planejamento, existe a intenção, a ideação, só a vontade. E aí quando a gente fala da vontade, essa estatística aumenta muito mais. Pessoas que nem têm transtorno mental falam sobre isso, né? Pensam na possibilidade, ainda que muito longe, mas pensam na possibilidade de atentar contra a própria vida. E não tem doença, não tem transtorno mental, não tem nada disso. Mas só que existe também um tipo de morte que a gente não fala, que é o assassinato. Não assassinato com arma de fogo, com arma branca. Não tô falando desse assassinato. Eu tô falando do assassinato que a sociedade faz quando um paciente, ou promove, quando um paciente precisa de ajuda, ou quando não é paciente. Porque quando é paciente, você ainda fala: ai, fulano tá com depressão, será que ele vai se matar? Mas e quando não é paciente? Quando é alguém que não tem um transtorno mental, não tem um diagnóstico. Talvez até, se fosse se tratar, teria. Mas quando a pessoa não tem um diagnóstico e ela tem a ideação, ela tem a vontade, ela acha que essa seria a melhor solução, ela planeja, isso tudo no silêncio. Isso tudo ela com ela mesma. Quando isso acontece e a gente não dá espaço para que ela fale alguma coisa, de fato a gente está assassinando essa pessoa. A gente está assassinando a possibilidade dela se tratar, a possibilidade dela encontrar ajuda. Quando a gente dificulta tratamento, quando a gente chega com as nossas ideias e nosso, como é que eu posso dizer, nossa crença do que é correto, do que é para ser feito, nossa indicação de tratamento do que é para ser feito, nossa indicação das atitudes que aquela pessoa deve tomar, às vezes sem nenhum conhecimento acadêmico, às vezes sem nenhum conhecimento, às vezes sem ser médico, sem ser psicólogo, sem ser nenhum profissional da área. As pessoas ficam muito à vontade para falar o que quem está sofrendo tem que fazer ou deixar de fazer, o que está certo e o que está errado. Quando a gente faz isso, a gente dificulta o acesso a tratamento. Quando a gente faz isso, a gente aumenta o estigma e diminui muito, muito, muito a adesão a tratamento. E aí a gente acaba assassinando essa pessoa.
Quando a gente tem preconceito, quando a gente é estigmatizante, quando a gente tem julgamento do tipo, mas você tem de tudo e por que você tem vontade de se matar? Olha só, esse você tem de tudo, você é feliz, você tá bem, tudo mais. Esse é o julgamento de quem tá de fora daquela cabeça ali. Aquela cabeça ali pensa e tem razões, segundo a forma que ela tá raciocinando, tem razões para entender ou para acreditar que naquele momento a morte vai ser a melhor solução. Ela não tá precisando de ninguém que fale para ela o que ela tem e o que ela não tem e como que ela deveria valorizar uma coisa ou outra. Ela tá precisando de alguém que fale para ela, você quer se matar, como é que eu posso te ajudar? É isso que ela tá precisando. Porque ela sabe o que ela tem. E eu fico mais preocupada com quem não tá no silêncio, tá nesse sofrimento, mas tá no silêncio. Não abriu a boca para falar. Como eu falei para vocês, eu chefiei essa enfermaria, além dos jovens que tentaram e tudo mais. Existem alguns outros jovens que chegam também, isso já aconteceu, de chegar e tomou remédio, enfim, tentou aliviar o sofrimento de alguma forma. E quando a gente vai conversar com a família fala, não, ele não tem motivo para isso, não tem porquê. E aí fica um trabalho da equipe de saúde mental, junto com o familiar, avisando pra ele, olha, o seu filho tá sofrendo, o seu filho tentou se matar, de jeito nenhum, inclusive ele não tem nem motivo pra estar internado, ele não tem nem indicação de internação. Por que ele tá internado? Tem mais ou menos, eu acho que 1 semana, 2 semanas que uma adolescente internou, ela tomou todos os remédios que tinha em casa, enfim, e aí passou pela emergência e internou lá na nossa enfermaria. Quando a gente foi, e a mãe queria, porque queria, estava muito indignada com a indicação de internação, e aí ela veio conversar com a equipe, ela veio conversar comigo, tinha outros membros da equipe também, e falou, quanto que ela estava indignada, que isso não era um apoio, deixar a filha dela numa enfermaria psiquiátrica, que a filha dela não era maluca, e que ela ia ficar pior ali dentro, que a filha dela não tinha nada, que ela só tomou algumas medicações para dormir. E, enfim, falou, quando ela acabou de falar, eu falei, a senhora sabe por que a sua filha tomou medicação? Não, ela, provavelmente porque ela queria dormir, porque problema ela não tem, também na escola, tem amigos, tem amigas, sai, a gente tá sempre presente, a gente conversa sobre tudo, adoro esse conversa sobre tudo, a gente conversa sobre tudo, então ela não tem motivo. E aí a gente precisou, até porque é uma conduta de proteção pro paciente, a gente precisou falar pra essa mãe. E na verdade era eu que tava lá, e aí eu falei pra mãe, eu falei, olha, sua filha, ela na verdade, o que ela queria era morrer. Ela não queria dormir, ela queria dormir e não acordar. Não é possível, isso não é possível. E eu continuei a minha fala. E diante desse cenário, ela querendo morrer, ela tomando todos os remédios, ela se colocando em risco para acabar com a própria vida dela, e eu, enquanto profissional de saúde, que me preocupo com a promoção de saúde, que de fato tenho essa preocupação, não só no meu trabalho no dia a dia, mas eu tenho falado aqui na internet sobre isso. Então, assim, eu tenho alcançado pessoas de muitos lugares. Eu fiz uma pesquisa com a minha lista de e-mail e foi muito legal. Tem gente de fora do Brasil, assim, que tem entrado em contato por conta dessa temática. Isso é muito, muito, muito legal. E eu não podia fazer diferente, então eu falei com ela, eu falei, olha só, eu enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa que promove saúde, que tem esse interesse, que se importa com isso, eu não posso liberar a sua filha. Eu não posso liberar a sua filha sem que a senhora assine a responsabilidade sobre ela. Que a senhora assine o seguinte, eu entendi o que a médica falou, eu entendi que a equipe é contra, eu entendi tudo isso, eu entendi que minha filha quer se matar, mas mesmo assim eu vou tirar ela da internação. Aí é uma outra história. Mas enquanto profissional de saúde, eu preciso proteger a sua filha dela mesma nesse momento. E aí foi uma grande surpresa, uma grande comoção, a mãe não sabia, começou a chorar. Obviamente é um susto mesmo, assim, a gente entende isso. Mas o que eu quero falar pra vocês é, esse silêncio do paciente que tem a ideação, que tá planejando e tudo mais, esse silêncio é muito perigoso. É muito perigoso, a gente precisa estar aberto a ouvir isso daí, porque isso é assustador. Alguém que você ama, alguém que você cuida, alguém que tá perto de você, chegar pra você e falar, eu tenho vontade de me matar. Isso é assustador, mas a gente precisa estar aberto pra ouvir isso. Não tô falando de aberto pra concordar, tá? Não tô falando aberto pra não se assustar, não. Mas aberto no sentido de dar um espaço pra que essa pessoa fale, pra gente diminuir essa estatística. Porque quando a gente fala sobre isso, qual é a melhor maneira de resolver problemas interpessoais? É falando sobre eles, não é verdade? Eu sou super a favor de psicoterapia, falo aqui sempre, chamo os psicólogos sempre, trabalho junto com eles, compartilho o cuidado, sempre. Então, assim,
falando sobre os problemas, que a gente encontra soluções ali dentro daquele problema. A gente encontra soluções para dar um melhor caminhar para aquilo ali, né? O suicídio não é diferente. Então, quando a gente abre esse espaço, a gente diminui essa estatística e aí a gente traz soluções. Porque os jovens de hoje... Exatamente, as pessoas precisam ser mais gentis. Os jovens de hoje... Os jovens, eu acredito que também a vida está muito corrida, os problemas nos invadem, as notícias nos invadem, as notícias de tragédias nos invadem, tudo isso está invadindo a gente, e essa é a verdade. A gente não precisa mais procurar, a gente não precisa mais procurar um canal de fofoca. É só você abrir seu celular, botar no Google, já aparecem as principais notícias. Você abriu seu celular, abriu o seu computador, entrou antes de entrar no seu e-mail, você vai ver as principais notícias. Então, assim, antigamente você ligava a televisão, você via se você quisesse, né? Hoje já não é mais assim. As pessoas comentam. Enfim. E aí, o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, traz uma outra opção. Traz uma outra luz. Ainda que mais fosca, mas traz uma outra opção. E a gente precisa ser esse agente. A gente precisa ser essa pessoa que vai chegar e falar: fala pra mim, você tá com vontade de se matar? Não ficar de rodeio. Você tem vontade, talvez, quem sabe, de fazer uma besteira contra você mesmo? Não! Chega e pergunta. Porque isso traz a luz, isso traz libertação, isso traz um momento de ficar à vontade para falar sobre isso. Porque às vezes aquela pessoa não tem com quem falar. E com quem ela for falar, talvez julgue, talvez... Pronto, enfim, fica em silêncio. Então, talvez tenha uma reação que mostre pra ela que o silêncio é melhor. Será que a gente não tá tendo essa reação? Com quem vem conversar com a gente? Através da nossa reação, a gente fala: olha só, resolve aí. Eu vou seguir minha vida, resolve aí, porque não é bem assim. Será que isso está acontecendo? Não sei. Mas esse é um espaço da gente ficar refletindo sobre isso, tá? Pra que a gente possa mudar a nossa conduta. Então, não falar do assunto pode ser bem complicado. Existem alguns mitos sobre o suicídio. Eu tenho uma série no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, né? E daí eu sou uma youtuber e tenho uma série lá que fala sobre os mitos do suicídio, tá? São vídeos menores que você pode assistir, são no máximo 2 minutos, e eu falo um pouquinho sobre isso. E uma das coisas que eu falo lá é um mito que é muito utilizado, que é que a maioria dos pacientes com diagnóstico psiquiátrico, que na maioria das pessoas que cometem suicídio tem um diagnóstico psiquiátrico. Isso não é uma verdade, tá? Os pacientes, o que é a verdade é, a maioria dos pacientes com transtorno mental, eles não cometem suicídio. A não ser que estejam com algum sintoma psicótico, estejam ouvindo alguma voz de comando, estejam em crise nesse momento. Mas a maioria das vezes, os pacientes com transtorno mental, eles não cometem suicídio. E aí, quando a gente associa o suicídio a um transtorno mental, quem não tem diagnóstico fica fora do nosso radar. Entende o que eu tô falando? Quem não tem um diagnóstico de depressão ou um diagnóstico de ansiedade, quem não tem esse diagnóstico, ou não tem porque não tem mesmo, ou não tem porque não se trata, ou não tem porque não procurou saber se tem, enfim, por qualquer motivo, fica fora desse radar da possibilidade de pensar em suicídio. Só que a possibilidade de pensar em suicídio tá em todo mundo. Eu tenho essa possibilidade, você tem, você que tá me assistindo, você tem essa possibilidade. Então, assim, o fato de eu, por exemplo, não tenho um diagnóstico, não faço tratamento psiquiátrico, mas isso não me isenta de um dia pensar: caramba, será que a morte pode ser um alívio? Se eu não tiver se o meu repertório psíquico de enfrentamento de problemas for muito pequeno, se eu não tiver uma outra opção, se eu não tiver o que valorizar, se eu não conseguir enxergar, se eu tiver com meus olhos tapados, se tiver com aquela lente mais opaca em relação ao que está acontecendo, eu posso acabar pensando nisso. Ninguém está livre de pensar nisso. E aí a gente está falando da ideação. E aí ninguém está livre, durante a ideação, ficar no silêncio planejando. E aí, depois que planejar, executar. Então, vamos parar com essa coisa de botar os motivos, a gente colocar os motivos de quem está querendo se matar, colocar os motivos. A gente mesmo coloca os motivos, as soluções, tudo isso. Eu tenho falado aqui sobre isso, o quanto que é importante o paciente participar do tratamento. O quanto que é importante uma pessoa com sofrimento psíquico participar das escolhas da vida dela. E é esse o nosso papel. A nossa missão, o nosso papel é ajudar essa pessoa a resgatar habilidades,
a resgatar um repertório psíquico de enfrentamento melhor, a resgatar algo que ela tenha perdido. A nossa função não é falar para ela o que ela tem que fazer. Às vezes é importante, mas tem vezes que você vai falar e isso não vai mudar nada, porque ela precisa saber que ela tem alguém ali que vai ajudar ela a fazer o que ela precisa fazer. Não alguém que vai falar pra ela o que tem que fazer. Entende que existe uma diferença muito sutil. E é tão sutil que pode ser confundida, na verdade. Então vamos lá. Vamos parar com esse negócio de que quem tem suicídio com certeza tinha uma doença mental. Não, isso daí não tem nada a ver com nada. Parar com essa coisa de que cão que ladra não morde. Cão que ladra pode morder sim. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente fala o seguinte: você tá anunciando que vai se matar, é porque não vai se matar. Não, não é verdade. Às vezes as pessoas anunciam como é que eu posso falar? Anunciam através de eu vou ser repetitivo agora, né? Elas gritam através de anúncios não verbais. Elas avisam que a coisa não tá legal de forma não verbal. Ela não precisa chegar pra você, tocar no seu ombro e falar: oi, eu quero me matar. Ela não precisa fazer isso. Mas às vezes as pessoas anunciam isso. E às vezes elas não querem se matar, às vezes elas querem apenas aliviar o sofrimento. E alívio de sofrimento pode ser com várias coisas, né? Com alguém ouvindo, só de alguém dar um espaço, ou com medicação, ou fazendo tratamento, ou fazendo psicoterapia, ou, enfim, fazer exercício físico, que é outra coisa que eu bato na tecla que tem que ser feito. Exercício físico, psicoterapia sempre é complementar. Enfim, pode ser de outra forma. Mas talvez o anúncio, a única coisa que ela consiga colocar pra fora é que ela gostaria de morrer. Então essa coisa de que cão que ladra não morde é muito do nosso julgamento. É quando a gente julga da seguinte forma: tá falando demais, né, que vai se matar, então não vai. Não sei. Eu não coloco minha mão no fogo e eu sugiro que você também não coloque. Porque pode ser que, ainda que ela não queira, mas a tentativa de pedido de ajuda pode dar errado. E aí ela pode acabar morrendo. E sempre falo isso: depois da tragédia não tem mais o que fazer. Vamos fazer antes dela. Vamos evitar. Hoje é o Dia Internacional da Prevenção. Então vamos prevenir. Por algumas vezes a gente acredita que a pessoa está querendo só aparecer, está querendo só atenção. Só que querer só atenção através de um anúncio de suicídio, você concorda comigo que isso não é muito legal? Concorda comigo que deve ter um sofrimento aí por trás que está de fato orquestrando um comportamento não muito coerente? Então pode até ter um componente manipulativo nessa situação, mas a gente não pode minimizar que aquela pessoa está precisando de ajuda. A gente não pode apenas, e aí quando a gente fala apenas, a gente diminui bastante a possibilidade daquela pessoa se matar, porque a gente fala assim: ela tá só querendo aparecer não vai se matar não. Mas essa é uma estatística que eu tô dando, né? Não é o de fato que tá na cabeça dela. Pode ser, o que ela tá colocando pra fora pode ser só a ponta do iceberg. A gente não tá vendo nada do que tá ali dentro. Então a gente precisa, assim, ser mais intervencionista. A gente precisa, assim, se manifestar mais, perguntar mais e estar por perto e julgar muito menos. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? A gente pode ajudar se colocando disponível, obviamente, e através de uma escutativa. Quando eu falo de escutativa, é uma coisa que eu falei no decorrer dessa live, né? Que uma coisa é você escutar, outra coisa é você concordar. Você não precisa concordar com a pessoa, nada disso, mas você precisa dar pra ela a possibilidade de falar do que ela tá sentindo. Porque o que ela tá sentindo é dela. Você não é seu. A forma que ela tá sentindo também foi a melhor forma que ela organizou na cabeça dela. A tua ajuda se você perceber que tá incoerente, você tá precisando de ajuda. Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, vamos falar sobre isso. A tua ajuda não é ficar cobrando nem mostrando pra ela o que é certo e o que é errado, porque ela sabe. Tanto que ela não se matou até agora, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Então a tua ajuda é estando perto. E essa escutativa tem algumas características. É sem julgar, porque o problema é dela, não é teu. É sem justificar, porque a gente adora justificar, né? Fulano fez isso por causa disso. Não, ele fez isso pode ser milhões de razões. Mas a gente fala que ele fez por causa disso, porque pra gente, pra nossa consciência, fica mais tranquilo acreditar que tem um motivo. E a gente coloca um motivo plausível pra gente. Porque a gente precisa... Por quê? Pro ser humano viver de forma mais confortável, precisa fazer sentido o que ele tá fazendo. Então, pra que a gente tenha mais sentido naquilo que tá acontecendo,
a gente faz as conexões, a gente mesmo faz as conexões. E na verdade a pessoa precisa participar disso, né? Porque as conexões mais verdadeiras vêm de quem tá sofrendo, não vem de quem tá de fora. Precisa ser uma escuta em que você esteja conectado com a pessoa. Você não esteja ali só fazendo figurino, mas que de fato você esteja preocupado com aquilo, porque a pessoa percebe. O fato dela querer se matar não tira a sensibilidade dela. Não tira, ela sabe quem de fato tá querendo cuidar e quem de fato querendo fofoca, assunto, mas ela sabe quem tá querendo cuidar dela. Participando daquilo ali e avisando alguém. É importante avisar alguém. É importante também respeitar quem tá sofrendo, mas avisar ela, olha, eu vou precisar pedir ajuda. Saber disso me coloca numa posição que eu preciso avisar seu companheiro, avisar sua família. Quem que você fica mais à vontade pra gente chamar, pra estar junto com a gente nessa luta. Enfim, quem da sua família você acha que estaria mais próximo de você? Isso é intervenção. Isso é, de fato, ajudar. Isso você está fazendo a sua parte. Não adianta a gente ficar falando em setembro sobre suicídio, sobre prevenção do suicídio, se a gente não for falar da galera que está na ideação ainda. Que é o que a gente chama, no exame psíquico, a gente chama isso de ideação. Que é na galera que está pensando ainda se vai se matar ou não. É a galera que pensa na possibilidade, que pode ser que seja uma boa possibilidade. Quando a gente fala só do suicídio, só da morte, a gente eu posso arriscar que a gente apaga, que a gente diminui muito uma estatística que é muito maior. A estatística do suicídio ela já é alta. Agora, a estatística de quem já pensou em suicídio é muito mais alta, E é essas pessoas que a gente tem que alcançar. É para essas pessoas que estão pensando, que estão planejando, enfim, que a gente precisa chegar lá e falar: oi, o que você está pensando? O que você está pensando em fazer? É essa pessoa, porque quando ela bota pra fora, ela tem mais possibilidades. Então vamos fazer isso. Esse é um canal pra gente fazer isso, tá? Nos nossos encontros de terça-feira, a gente vai falar sobre não só suicídio, mas pela promoção de saúde. E eu sempre vou por esse viés da diminuição do estigma, da diminuição do preconceito, do acesso ao tratamento, do olhar sensibilizado e da participação de quem está sofrendo no seu cuidado, no seu tratamento, enfim, mas que ele possa participar também. Que a gente possa ter um olhar para ele, não só de uma doença, mas através dela, porque existe uma pessoa ali. Que a doença não seja o nome dessa pessoa, é a identidade dessa pessoa. Porque existe uma pessoa ali, a gente vai olhar além disso. Eu não lembro se no início da live eu falei sobre isso, mas vou abrir as inscrições para a primeira semana online de psicoeducação. Ela vai acontecer do dia 23 e 27 de setembro. E essa é uma notícia muito legal, porque é algo que eu já estou planejando há bastante tempo. E a gente vai poder conversar mais sobre isso. Vai ser um espaço em que a gente vai falar mais quais são os benefícios da psicoeducação, como que você pode fazer isso sem ser profissional de saúde mental, mas só pelo simples fato de gostar do tema. E a gente vai conversar sobre isso. Eu sempre sugiro que vocês tragam caneta, que vocês tragam um caderno, que vocês possam anotar o que eu vou passar, porque vai ser conteúdo que é comprovado cientificamente. Eu sou extremamente acadêmica, eu acho que médico tem muito disso, né? De precisar falar do que de fato foi comprovado. Então, eu sou extremamente acadêmica, eu vou falar do que é comprovado, do que a gente pode fazer de diferente para mudar, para participar da transformação de pessoas que estão perto da gente sofrendo. Então eu vou esperar vocês de 23 e 27 de setembro, esse mês, e vou disponibilizar o link de inscrição, vou pedir quem tiver interesse que vocês coloquem o e-mail de vocês para poder lembrar vocês qual é o dia, quando é que vai ficar liberado, para que vocês possam aproveitar o máximo de conteúdo possível, o máximo de tempo, porque as aulas vão ficar disponíveis durante um tempo, que vocês possam fazer isso assim, de verdade eu quero ensinar, eu gosto disso, então e tenho recebido um feedback muito legal da galera que segue, da galera que me deu e-mail. Isso também, se você quiser se inscrever na minha lista, também pode se inscrever, o link está na bio, é www.doutoracristianelopes.com.br. É só um formuláriozinho, você vai botar seu nome, seu e-mail, e daí você vai... Eu sempre faço uma comunicação antes com a galera da lista, e depois eu venho pra cá. E aí o que eles aprovam eu coloco aqui. Então, se quiser, é só botar ou me manda o e-mail pelo direct que eu mesma cadastro.
Certo, meu povo? Então vamos compartilhar. Mude sua mente, mude você. A semana de psicoeducação, eu quero que o máximo de pessoas possam ver esse anúncio para que possam se inscrever. É isso que eu vou fazer, assim, quero que vocês também, grita aí pro mundo pra gente mudar a gente vai mudar o mundo através da transformação de vidas, da promoção de saúde. Vamos fazer isso. Vamos participar disso, porque é isso que vale a pena. É o que eu acredito e quem acredita junto comigo, vamos junto, beleza? E vamos rumo aos 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. Vamos crescer isso aí para ter um espaço para que as pessoas possam falar do que elas têm vontade e que a gente possa ajudar e promover a saúde. Certo? Hoje eu passei um pouquinho mais do tempo, mas foi legal. Semana que vem a gente se encontra de novo terça-feira, dia 17. Mesmo horário, mesmo local, às 8h30 da noite. E eu te espero. Pode me chamar no direct. Eu não consigo responder imediatamente assim que eu saio daqui, mas eu respondo ao longo da semana. Chama a galera toda pra ouvir e vamos mudar o mundo, certo? E pra não perder o costume, de fato, a gente crescer, vou falar pra vocês e vocês vão repetir também. Mude sua mente, mude você. Fui, gente. E depois eu vou botar no YouTube. Vai lá também no canal do YouTube, doutora Cristiane Lopes. E aí vocês podem acessar e essa live fica disponível lá. Mude sua mente, mude você. Agora eu fui mesmo.